Olá, alunos, tudo bem? Então, mais uma aulinha de transferência de calor e massa, né? Hoje nós entramos na seção 2.1, tá? Princípios da convecção de calor. Então, aqui eu mostro, lembrando, né, sobre a variação de temperatura na condução, na convecção e na radiação. Então, aqui eu te dou os conceitos, né? A condução ela precisa do meio sólido, a convecção é através de um fluido, que você vai ter a transferência de calor, e na radiação através de ondas eletromagnéticas e não precisa de um meio material. E aqui, introdução à convecção do calor, nós estamos falando a convecção do calor ocorre quando existe movimento macroscópico em superfície sólido, fluido, com a velocidade distantes, sendo estritamente necessário que exista uma diferença de temperatura entre elas, do contrário, não há transferência de calor. Quando o movimento do fluido é ocasionado por meios naturais, classificamos como convecção como natural. Agora, quando a gente diz que é uma convecção forçada, aí você está pegando um equipamento, pode ser um ventilador ou uma bomba, tá bom? Depois nós temos também aqui sobre o escoamento, ocorre sobre a superfície externa do objeto, então a convecção é externa, e quando é dentro do objeto, ou dentro de uma, vamos supor que eu tenha, como é um tubo, então a convecção é considerada interna. Essa classificação é importante em problemas de convecção, tá? E são dadas para cada fenômeno. Na realidade, o estudo de convecção tem como seus objetivos justamente determinar o coeficiente convectivo, H, ou coeficiente convectivo médio, H risquinho em cima, que surge com um coeficiente de proporcionalidade da lei de Newton do resfriamento, sendo então empregado na determinação das taxas ou fluxo de calor convectivo. Outro objetivo do estudo da convecção inclui entender seu mecanismo e suas classificações, acompanhar o desenvolvimento das camadas limites hidrodinâmicas e térmicas durante o escoamento do fluido, empregar analogias para determinar os coeficientes de transferência de calor a partir dos coeficientes de atrito conhecidos como números adimensionais e derivar as equações que descrevem a convecção a partir dos balanços de massa, energia e quantidade de movimento. Então, não podemos confundir que durante a convecção também ocorre a transferência de calor por condução, pois existe a interação molécula a molécula por difusão dentro da parede ou dentro do sólido que você está analisando. A diferença que ocorre entre os mecanismos de convecção e condução de calor está relacionada ao movimento macroscópico do fluido. Enquanto na condução a transferência de energia ocorre entre as finas camadas do fluido estagnado, na convecção o movimento global do fluido é capaz de movimentar uma parede do fluido próximo da superfície para longe desta, transferindo rapidamente energia de um ponto para outro. Advecção. Também, a quantidade de transferência de calor convectiva é feita pela lei de Newton do resfriamento, mostrado a seguir. Utilizaremos nesta lei e nas outras partes do texto, exceto quando o mecanismo contrário do movimento. Então, a quantidade do calor é a transferência de quantidade de calor, que é o Q ponto, a coeficiente de convectividade, a área e a temperatura do fluido, tá? O θ aqui seria θ infinito, tá? E a temperatura da superfície. Então, aqui você tem a introdução à convecção de calor, a lei de resfriamento de Newton, tá? Que a gente já estudou, Q ponto, taxa de transferência de calor, constante de convecção e a área. E ali você tem a temperatura da superfície e a temperatura do fluido. As leis básicas da convecção, então você tem aqui Q ponto, né? Então, que é a lei de resfriamento de Newton, tá? Que é que tá aqui. Então, eu estou te dando todos os valores e as constantes. Eu vou te dar um exemplo aqui, eu passei para você esse exemplo, tá? Então, nós vamos analisar a temperatura em R1, a temperatura R2 e aqui em R3. Então, ele vai te dar todos os valores, as constantes, a área e o comprimento, a espessura, né, dessa parede aqui. Então, se você tiver um tempinho, pare a aula, tente colocar os valores e trabalhar. Aqui eu já te dou as respostas que você vai ter para a taxa de calor de condução, que você vai utilizar ela para achar a constante de convecção interna e a constante de convecção interna. Aqui eu te dou um fluxo de escoamento
externo, o fluido tem velocidade. Se ele tiver velocidade, você vai por convecção forçada. Se ele não, o fluido tem velocidade, não. Então é uma convecção natural e aí o caminho que você deve seguir, e aqui você tem os coeficientes de atrito que você deve colocar na sua fórmula, tá? Coeficiente convectivo, então nós temos o coeficiente convectivo médio, que você tem a fórmula em relação à área, e também caso de uma superfície constituída por uma placa plana de comprimento L, então você vai usar esta integral aqui, tá bom? Depois nós temos aqui as camadas limite, hidrodinâmica, térmica e mássica. A gente vai trabalhar com a hidrodinâmica e com a térmica, tá? Então aqui eu mostro para você, eu dou exemplo, ó. Você tem aqui a camada limite, olha só, você tem aqui a parte laminar, a parte de transição de Reynolds e a turbulenta de Reynolds, né? A camada de amortecimento, subcamada viscosa e região turbulenta aqui que ele está te mostrando. E você tem a camada limite, tá? De hidrodinâmica. A espessura da camada limite hidrodinâmica, que você vai calcular pelo Reynolds crítico, e aqui você tem, ó, tensão e cisalhamento e o coeficiente de atrito para você calcular esses valores, tá? E aí você tem o Reynolds crítico, que é o XC, né? Viscosidade cinemática, viscosidade do fluido, e o número de Reynolds de escoamento de transferência laminar para turbulento. Então você tem esse Reynolds aqui, tá bom? E aqui é o comprimento crítico e o Reynolds crítico, que é o momento da virada do laminar para o turbulento. Eu te dou um exemplo aqui eu estou te mostrando a resolução dele, muito simples. Camada de limite térmica, olha só, eu já tenho que daí analisar nessa camada de limite térmica, você tem outros valores. Daí a espessura de camada limite térmica, você pode ver que você vai usar o PR, que é um coeficiente de atrito, né? Que daí você vai usar o PR também, que é um número de coeficiente de atrito. Um dos números. Aqui eu tô te dando adimensionais importantes, Reynolds, Brandt, Nussel, Schmidt, Lewis, Sherwood, Stanton. Todos esses, eles são camada usado, né, na analogia de Reynolds, na camada de limite de hidrodinâmica térmica e mássica que sobrepõe. Então, você tem aqui a utilização, ó, você tem a utilização desses valores admissionais de atrito. Analogia de Reynolds, né, validado quando três difusividades, movimento, calor e massa, são idênticas. Então, você vai ter Reynolds, Schmidt e Lewis são aproximadamente igual a 1, ou seja, as camadas limite hidrodinâmica, térmica e mássica vão uma se sobrepor à outra, ok? A analogia de Reynolds consiste em casos particulares de umas situações mais amplas, denominada de analogia de Chilton-Colborn. Aqui é válida mesmo quando PR e SC são diferentes de 1, quando esses valores, né? O procedimento matemático envolvido nas soluções da balança, dos balanços envolve o uso de variáveis de similaridade e outras adimensionalizações. Nesse processo, aparecem importantes números adimensionais que são, a grosso modo, grupamento, propriedade com importante significado físico. Então, esses números são importantes na convecção, pois é possível estudar camada limite por meio de analogias umas com as outras, e a validar na analogia ocorre devido aos números adimensionais. Por exemplo, a analogia de Reynolds ocorre quando três difusividades, movimento, calor e massa, são idênticos. Implica que os números Reynolds, Schur e Lewis são aproximadamente igual a 1. Tá? Então, aqui eu vou te dar a analogia para quando os valores são diferentes de 1, que é de Chilton-Colborn, tá? E você usa o coeficiente de transferência de calor em superfícies rugosas. Aqui você tem o valorzinho, tá? A analogia entre atrito e calor, quando PR, né, que é o valor, é 1, a camada limite de hidrodinâmica são idênticas. Existe uma semelhança entre a quantidade de movimento de calor transferido. Então, aqui você tem o número de Stanton, que você tem o coeficiente de arraste, né? Então, você tem aí os valores. Aqui eu vou fazer um cálculo com vocês, aqui eu dou a resolução dele, como é que eu achei esse valorzinho, tá? Aqui, novamente, eu tenho a explicação da resposta. Aqui eu te dou outro valor que eu quero que analise a razão entre o coeficiente de transferência de calor por convecção para os ventos de 1,5 e 0,15 metros por segundo. Aqui você tem as resoluções, né, dele. E ele faz uma análise para você, tá?
E aqui também eu te dou outro exercício, tá? Que eu quero o coeficiente convectivo de transferência de calor entre a asa do avião e o ar durante o voo. Então, você tem aqui passo a resolução e comentários, tá? Então, aqui são para nossa provinha, né? Você tem aí as instruções. Um grande abraço, boa prova semana que vem.